Fala, patriotas! Deicon Silva novamente, sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui de volta porque acabou de sair algumas notícias muito importantes que a gente precisa comentar aqui. Uma delas isola e expõe ainda mais o ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito importante nesse momento. E a outra é justamente sobre a reunião que ele convocou com os comandantes de todas as polícias militares do Brasil. Parece que teve um comandante que até negou o comparecimento nessa reunião, hein? Então, desde já, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook, tá certo? E antes de mais nada, para quem estava falando sobre o mandado de injunção que está circulando nas redes sociais por aí, né? Ele realmente aconteceu ontem, foi publicado em Diário Oficial, mas não tem nada a ver com o cenário atual, tá? Não tem nada a ver com eleição, né? Enfim, isso não muda nada. Eu ainda acredito que nós vamos virar esse jogo por tudo que foi exposto até agora, sobretudo pelo que falou o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, tá? Se você perdeu a nossa live de hoje aqui no YouTube, assista ela porque tem informações muito importantes, tá? Agora vamos lá, olha só. Coronel manda dizer que a Moraes que não vai comparecer à reunião marcada para o dia 23, né? Então vejam só, Alexandre de Moraes marcou a reunião com todos os comandantes das polícias estaduais para o próximo dia 23 de novembro. O ministro, pelo visto, pretende traçar uma estratégia contra os movimentos dos caminhoneiros, né? Então, pode ser que Moraes não consiga obter êxito pretendido. Pelo menos um comandante já mandou avisar que não irá participar do encontro. O comandante da PM do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou nesta sexta-feira que ele não vai comparecer. Para tanto, o coronel alegou incompatibilidade de agenda. Por outro lado, a situação em todo o país está se agravando, né? Realmente, nós temos informações aí de bloqueios por todo o país, né? Isso realmente é preocupante, sobretudo porque pelo que a gente já expôs aqui, pelo que o presidente Bolsonaro já falou e as próprias Forças Armadas, tá? No sentido de que nós não devemos fazer manifestações onde a gente tire o direito de ir e vir das pessoas. Portanto, bloquear estradas, bloquear rodovias não é legal, tá? São manifestações ilegais, tá bom? E eu não sei se realmente esse documento aqui procede, tá? Eu mandei para um amigo meu lá do Paraná, que é policial, e ele ainda não confirmou, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a veracidade desse documento, tá? Mas se for verdade, realmente, né, mostra aí que nós temos um comandante, né, da Polícia do Paraná que não vai comparecer à reunião. E nós já tivemos aí, por exemplo, a negativa de ministros do STF de comparecer ao Senado, por exemplo, para dar explicações, responder perguntas, alegando incompatibilidade de horário, né? Agora o comandante alegou exatamente isso, tá? E a outra notícia que eu trago para vocês, né, é a seguinte: seccionais da OAB pedem a Conselho Federal providências sobre ações de Moraes, tá? E antes que eu continue lendo e comente, só sobre essa reunião, de fato, o ministro Alexandre de Moraes, ele está convocando aí todos os comandantes das polícias meio que para dar uma orientação, digamos assim, né? Olha, pessoal, a gente tem que agir assim, assado e tal, né? Sei lá, meio que para demonstrar força, falar que manda, né? Só que eu não sei por que ele está fazendo isso, porque as polícias militares são subordinadas, primeiro, ao governador do estado, tá? E segundo, não que tenha uma relação de subordinação, mas constitucionalmente falando, as Forças Armadas são forças auxiliares do Exército, das Forças Armadas. Portanto, em momento algum, as Forças Armadas vão obedecer ao TSE ou ao STF. Elas devem obediência primeiramente aos governadores e depois às Forças Armadas, que constitucionalmente preconiza isso. E quem é o chefe supremo das Forças Armadas? Exatamente, o presidente Bolsonaro, né? Não é nenhum ministro, seja do TSE, seja do STF. Então, não se preocupem com essa reunião, tá bom? Fiquem tranquilos. Manifestações pacíficas, ordeiras e que não tirem o direito de ir e vir das pessoas estão garantidas pelas Forças Armadas. E absolutamente ninguém vai tocar no povo nas ruas. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, sobre as seccionais da OAB, é o seguinte, ó. Os presidentes das seccionais da OAB no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia protocolaram no Conselho Federal da entidade um pedido de providência sobre supostas violações às prerrogativas da advocacia por parte do ministro Alexandre de Moraes.
Então, finalmente, alguém se coçou realmente para o que vem acontecendo recentemente, né? Então, eles questionam especialmente a recente decisão monocrática do ministro sobre o bloqueio de contas bancárias de mais de 40 pessoas físicas e jurídicas, sob a principal alegação de que estariam financiando supostos atos e ações tidos como antidemocráticas, conceituando ainda proferidas manifestações como abuso de reunião. Abre aspas, os fatos divulgados pela mídia nacional sugerem que tal decisão foi proferida sem qualquer notificação prévia dos supostos envolvidos, nem mesmo o Ministério Público, sabidamente fiscal da lei em procedimentos judiciais, o que pode, em tese, caracterizar o afastamento das consagradas princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, né? Então, aquilo que a gente noticiou em outros vídeos, os advogados aí dessas empresas e pessoas que tiveram suas contas aí bloqueadas, né? Não tiveram acesso aos autos, aos documentos, tá? O que é muito grave. O que, em tese, como está dizendo aqui o documento, fere o direito à ampla defesa e o contraditório. Na petição, os presidentes das seccionais da OAB alertam para possíveis desdobramentos sociais, alcançando, inclusive, as relações de trabalho, abre aspas, cujas obrigações dos empregados poderão restar comprometidas em razão dos bloqueios de valores e multas diários determinadas. Abre aspas. Aliado a isso, chegaram as seccionais subscritoras reclamações de advogados e advogadas no sentido de que o próprio acesso aos autos estaria sendo cerceado, sendo permitido somente no balcão, no gabinete de Sua Excelência Ministro Alexandre de Moraes, em violação às prerrogativas profissionais. Ou seja, o advogado não tem acesso aos autos, ele tem que ir lá em Brasília. Então, se por exemplo, um empresário teve sua conta bloqueada lá no Rio Grande do Sul ou lá no Acre, nos dois extremos do país, ele tem que ir lá em Brasília, no gabinete do Alexandre de Moraes, em horário comercial, para poder ter acesso aos autos. E pode chegar lá e ter uma surpresa, né? Mesmo assim, não ter acesso. Na peça, lembram ainda que o período eleitoral já se encerrou e que a missão da OAB é atual institucionalmente no sentido de lutar pela pacificação do país, né? Acho que seria atuar, né? Ao fim, pedem que o Conselho Federal analise em regime de urgência a constitucionalidade e legalidade da decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, considerando possível malferimento, em tese, de preceitos constitucionais consagrados, em especial no artigo 5º, tal, né? Então, por que eu acho isso importante, pessoal? Porque realmente isso está vindo de uma entidade que trabalha com o direito e que tem propriedade nesse sentido, né? Eu lembro a todos aí que o Alexandre de Moraes não era juiz, tá? Não é um juiz de carreira, ele é ministro, né? Infelizmente, para ser ministro, é necessário apenas ter um notório saber jurídico. Eu defendo que para ser ministro do STF tenha que ter ali no mínimo 20 anos de magistratura, ser desembargador e tudo mais. Pode ser até uma lista tríplice, quádrupla, quíntupla, não importa, mas tem que ser juiz e tem que ser no mínimo 20 anos de carreira. Também não pode ficar lá de eterno no STF, né? Uma hora tem que sair, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, ele não é juiz. E agora nós temos uma entidade de classe, né? Que realmente trabalha com direito, mostrando parte dessas ilegalidades e arbitrariedades. Olha, está ferindo o direito, em tese, da ampla defesa e do contraditório. Os advogados não têm acesso aos autos. É grave o que está acontecendo. Então isso aqui pode corroborar, inclusive, para mais um pedido de impeachment ou, eventualmente, na implantação do GLO, né, que foi solicitado aí pelo grupo de advogados conservadores pelo Brasil, acho que é essa a sigla, né, que pede justamente a implementação da GLO com base no artigo 142, que visa justamente o restabelecimento da lei e da ordem, né? Então você junta tudo que a gente já tem aí, mais esse pedido aqui, esse apontamento das seccionais da OAB contra o ministro Alexandre de Moraes, que é justamente o presidente do TSE, foi quem conduziu todo esse pleito, né? No mais, meus amigos, é isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Ao longo dessas semanas, eu tenho certeza, nós teremos gratas notícias. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.